Se você está esperando que a sua liderança traga todos os checklists para você virar o seu especialista da sua área, você vai ter direcionais vagos. Seus direcionais vão ser, você tem que ser referência, você tem que impactar a comunidade, tipo, que não vai fazer sentido para onde você está. Às vezes, você ter esse protagonismo e essa proatividade de empurrar e refinar com a sua liderança é muito menos desgastante do que você questionar que a sua liderança te traga de mão beijada, porque o papel de um staff também é um papel de liderança. Hoje eu vou conversar com o Luiz Takahashi. Ele atua como Principal Software Engineer no iFood. Tudo bem, Luiz? Obrigado por aceitar o convite. Opa, prazer é meu aqui. Eu sou um grande fã do projeto, do podcast, da Escola Forge, de tudo aqui que você vem atuando. E é isso, estou bem animado hoje para o nosso papo. Boa, boa. Antes da gente começar de fato aqui, enfim, a entrar no assunto do episódio, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, para quem está acompanhando aqui a gente te conhecer um pouquinho melhor. Boa. Bom, deixa eu ver por onde eu começo. Eu sou natural de São Paulo, ali da Zona Leste, lá de São Miguel Paulista, acho que bem próximo ali pra galera que acompanha a comunidade JavaScript ali do Eric Wendel ali, que ele era ali de perto. Mas eu hoje, atualmente, estou trabalhando aqui dentro do iFood, atuando como principal, igual você comentou. Assim, na verdade, esse título ele é bem abstrato, mas eu estou aqui no equivalente ao terceiro nível de especialista dentro do iFood. Aqui nós temos nossas próprias nomenclaturas, com siglas e letras e tudo mais. Mas, bom, eu atuo já na área aqui faz alguns anos. Eu comecei atuando em uma empresa pequena ali na época de e-commerce. Eu atuava bastante como full stack de verdade, assim, desde fazer o café, montar a máquina, montar a cadeira, subir, falar com o cliente, helpdesk, mexer no banco, no front, no back, em tudo, assim. Então foi uma experiência muito boa, assim, para eu aprender bastante sobre o fluxo completo assim da jornada, e eu acabei ganhando bastante de uma característica de me importar com o todo, sabe? Não focar só no front-end, só no back, só em um outro contexto. Então, porque eu normalmente estava conversando direto com o usuário, chorando ali no telefone, falando, pô, cara, tô com problema, preciso disso daqui. E isso foi uma característica muito boa também depois quando eu fui me especializando na área de front-end, que hoje é minha especialidade. Mas hoje, como aqui dentro do iFood, a gente acaba precisando atuar como software engineer no geral, sabe? Então não é muito uma restrição à área, stack e tudo mais. Mas assim, brevemente, essa é um pouco da minha passagem, assim. E, bom, você contou aí brevemente, né, como você comentou, e o próximo ponto aqui já é justamente entrando no nosso assunto aqui, né, que para você que está acompanhando a gente, provavelmente já viu no título aí, mas eu vou falar aqui de qualquer forma, que é sobre o caminho, né, para se tornar um Principal Engineer. Então, eu queria pedir para você, Luiz, contar um pouquinho sobre como que foi, né, o seu crescimento, assim, ao longo da carreira, até você chegar na posição de Principal. Perfeito. Bom, assim, igual eu falei, eu vim de uma empresa muito pequena, e quando eu entrei dentro do iFood, eu me deparei com um ambiente muito mágico para mim. Ali tudo era muito novo. Lá existia um processo ali de avaliação de desempenho, quando eu descobri que, pô, de 6 em 6 meses talvez eu possa receber uma promoção ou possa receber um aumento. Eu falei, que absurdo é esse? Eu tô há 2 anos aqui ganhando R$ 1.200 aqui, o que tá acontecendo nisso? E aí eu fiquei chocado, assim. E quando eu descobri algumas ferramentas como PDI, não sei se todo mundo aqui está familiarizado, mas é meio que uma ferramenta para planejamento de desenvolvimento individual. Então, ela meio que auxilia a gente a olhar para a nossa carreira de uma forma um pouco mais estratégica, né, teoricamente, e a gente priorizar os temas que a gente quer se desenvolver. E dependendo, cada empresa ela acaba gerenciando isso de uma forma diferente. E ao longo dos ciclos que eu fui passando ali dentro do iFood, eu fui usando isso realmente como que eu posso dizer? Eu gosto de usar analogia que eu vim tratando a minha carreira de uma forma assim como a gente lida com o produto. Então, testando algumas hipóteses, alinhando ali com alguns stakeholders, validando se o caminho que eu estou direcionando está fazendo muito sentido. Então, teve alguns ciclos. O fato da empresa onde eu estava atuando, ela trabalhar com ciclos, ajudou muito a medir
a eficácia de cada um dos métodos que eu estava tentando atuar. Então, principalmente ali no começo da jornada, eu digo que eu tive bastante sorte, porque eu estava num momento de vacas gordas ali, digamos assim, porque era um pouco pré-pandemia, então era um momento que a gente tinha mais dinheiro ali no mercado, né? Começou a inflacionar ali depois, mas então nesse momento ali dentro do iFood, as pessoas acabavam conseguindo ter promoções um pouco mais altas e a gente não usava tão bem os cargos intermediários. Então eu tive muita sorte de estar nesse momento do iFood e também ter conseguido cumprir as expectativas ao longo ali dos ciclos, mas eu acabei pulando alguns degraus, né, em alguns contextos. Então eu acabei pulando tipo de júnior para pleno, que internamente tem 2 níveis ali no meio, depois de pleno para sênior também, mas sempre trabalhando na carreira dessa forma como... Então eu olhava muito para os meus objetivos que eu queria tentar atacar ali dentro do ciclo, eu alinhava isso constantemente junto com as minhas lideranças. Eu tinha isso muito claro de que eu já queria ser um especialista desde que eu era pleno ali dentro do iFood, e eu vinha trabalhando nesse meu perfil de especialista. Então, era uma época onde não existia nenhum especialista ali de front-end dentro do iFood, e era realmente assim, eu me sentia como um bandeirante, assim, né? Entrando, cortando mato alto, porque quando a gente não tem nenhum exemplo, é muito comum as pessoas aumentarem muito a barra. Então, as pessoas falam assim, putz, para você ser especialista, você tem que ser referência na comunidade, no mercado, no mundo, você tem que impactar todas as áreas de negócio do iFood, você tem que puxar a contratação, você tem que ser, enfim, puxava para tudo quanto é lado. E eu acabei tendo esse input assim de tantos lugares diferentes, eu acabei experimentando um pouco de cada uma dessas áreas ao longo dos ciclos. Então, teve ciclos que eu foquei muito mais na área de contratação da empresa, teve ciclos que eu foquei muito mais dentro do chapter e na área de inner source, de comunidade ali dentro da empresa. E teve outros ciclos que eu acabei focando muito mais dentro do negócio, na entrega de valor, algumas tasks muito mais específicas ali para o contexto onde eu estava no momento. Então, o fato de eu sempre estar olhando para o tipo de desafio que eu estava querendo atacar me fez até também transitar bastante dentro da própria empresa. Então, o fato de eu alinhar junto com a minha liderança de que, putz, eu quero ser um especialista e eu preciso de tal desafio. Eu sempre fui muito questionador assim com a minha liderança e fazia perguntas difíceis, de chegar para ela e falar, putz, tá, então o que está faltando? Que tipo de desafio você sente que eu não estou pronto o suficiente para atacar? E a minha liderança me ajudou muito na época ali, vai de novo, não sei se você está assistindo aí, mas ele foi muito bom porque ele conseguiu achar os desafios certos para me encaixar, mesmo não necessariamente eu mudando de liderança ali no contexto, mas às vezes da própria área eu conseguia ser realocado dentro de um time por algumas sprints para tentar explorar se essa skill realmente fazia sentido, se eu estava pronto, se eu conseguia lidar com esse tipo de problema. E aí, depois eu acabei até descobrindo que existe um termo ali mais teórico, que é o managing up, eu acho que o pessoal costuma falar, que é quando você consegue alinhar muito bem essas expectativas com a sua liderança e você facilita o trabalho para a sua liderança para ela te ajudar da melhor maneira possível. Então, o fato de eu sempre olhar para a minha carreira dessa forma, de ter muito claro meus objetivos, alinhar com a minha liderança e ver se isso fazia sentido para ela, o que ela discordava, sempre foi um fluxo muito fluido de iteração. Teve fluxos e ciclos que, obviamente, teve barreiras, teve problemas, teve dificuldades, mas normalmente sempre foi muito explícito, foi uma dificuldade por conta disso. Então vamos tentar trabalhar esse ponto. Então, resumidamente, foi um pouco desse framework assim, que eu vim usando ao longo do ciclo. Isso para a galera ter uma noção vamos dizer assim, da diferença que uma boa liderança pode fazer ali, né, para os liderados. Eu queria fazer um comentário rápido sobre o ponto que você comentou, que assim, aquela questão de, eu dei sorte, aqui abrindo aspas, eu dei sorte de ser promovido aqui, beleza, talvez tenha até sido sorte, mas a questão é, você conseguiu sustentar isso ao longo do tempo, então mostra competência aí também, porque a sorte sozinha, enfim, te leva vamos dizer assim, numa direção que talvez em algum momento você vai parar, né, então tem muita competência aí, eu tenho certeza
que te trouxe até a posição que você está agora, né? E um outro ponto que eu queria entender de você beleza, muita coisa aconteceu ao longo desse tempo aí e tal, mas teve alguma coisa de diferente, assim, de muito diferente do que você imaginava lá atrás, sei lá, com um desenvolvedor pleno, talvez até como desenvolvedor sênior, tem alguma coisa diferente que aconteceu? Você, putz, eu não esperava que no caminho para eu chegar numa posição de principal fosse acontecer tal coisa. Sim, tem, e eu tenho vivenciado isso bastante até hoje. Assim, tem muita gente que entende que o caminho de especialista é um próximo passo do sênior, mas teoricamente é uma carreira totalmente diferente, onde no momento que você se tornar staff, obviamente depende de empresa para empresa, mas as skills que você precisa para resolver os problemas acabam sendo diferentes. Então você volta a ser júnior em muitos aspectos. Então, no momento que você está atuando ali como sênior, você é uma referência local para o seu time, para o seu contexto. Quando você começa a atuar um pouco mais como um staff, como um tech lead, às vezes, nesse momento você acaba tendo um impacto um pouco mais ao redor dos times que envolvem outras pessoas. E quando a gente fala de trabalhar com outras pessoas, a parte de soft skill é muito mais demandada. Assim, você tem inteligência emocional para saber lidar com conflito, para saber lidar com prioridades diferentes de outros times, como você conseguir convencer e empurrar as pessoas para participar das suas iniciativas, das iniciativas que fazem sentido para a sua área, ou para os temas que fazem sentido para o negócio. Então, uma coisa que no começo, quando eu era mais júnior, eu achava que, especialista ali, eu vou ficar codando loucamente, ficar debaixo de uma escada ali, tudo escuro, aqui numa caverna, e alguém vai me passar uma task e eu vou fazer. Assim, pode até existir esse perfil em algum outro contexto, mas normalmente eu vejo que o staff ele também está muito associado a uma entrega de valor para o negócio e não só no puramente técnico. O puro técnico, assim, normalmente é mais comum em times de 100% de plataforma, mas quando você está envolvido com entregas de features, de valor ali de produto mesmo, isso acaba tendo um mix e acaba sendo um desafio muito interessante de você saber lidar com esse balanço entre o valor para o negócio e a excelência operacional, né? Então, você saber lidar com a parte de resiliência, observabilidade, tratar os débitos técnicos e ter o jogo de cintura para saber empurrar e ser a voz que vão estar nos fóruns mais estratégicos para priorizar esses temas. Então, todo esse tipo de análise, de atuação, de posicionamento, eu não esperava que eu ia voltar a ser júnior em um monte de temas como esse. E eu fiquei muito feliz que eu descobri depois que tinha infinitos livros, temas, cursos que já falavam disso, só que eu sentia uma falta de temas para especialista. E aí foi quando eu também descobri esse podcast, que ele fala sobre liderança no geral, e eu acabei gostando muito dessa mesma perspectiva. Então eu acabei lendo muitos livros de liderança, de gestão. Eu acho que tem o The Manager's Path, que é um livro muito bom, que eu li que ele, muito do que fala naquele livro, de problemas ali do dia a dia de gestão, também são os mesmos problemas que um staff acaba tendo que lidar, porque a gente está lidando com pessoas. Então, não é porque a gente está virando especialista que a gente vai ter que lidar com menos pessoas. E o fato de que, conforme a gente for aumentando esse nível também dentro de especialista, cada vez você vai pegar temas que abrangem mais e mais pessoas. Então, vai demandar muito mais dessas skills para vocês conseguir conduzir e gerir, assim, esses conflitos. Nessa jornada aí, né, desses, vamos dizer assim, dessas soft skills que você teve que aprender e tal, o quanto desse aprendizado veio ali de, vamos dizer assim, de experiências na prática, então você foi aprendendo, testando coisas diferentes, o quanto disso veio de conteúdos externos, sei lá, de livro, treinamentos, enfim, mentorias, eventualmente, tipo, como é que normalmente ficou dividido isso aí? Então, eu estava tentando desmutar aqui. Mas, boa, é uma ótima pergunta. Assim, aqui no iFood a gente, não sei se você já ouviu falar daquela metodologia do 80, 20, 70, 20, 10. Uhum. E aí, para quem não conhece, essa parte do 70, 20, 10, ela meio que separa um pouco do seu aprendizado entre 70% do tempo são ações que você faz sozinho, individualmente, então realmente um trabalho braçal de você ir lá e resolver e ver isso na prática, e o 20% ele é aquele que você consegue trabalhar junto com outras pessoas, envolvendo comunidades, ou até em coaching, em alguns outros pontos, e o 10% é um pouco mais nessa parte mais teórica.
Então, seja com cursos, workshops, mentorias, palestras, eventos. Então, eu vejo que nesse aspecto de aprendizado, eu sempre fui bastante nessa linha, assim. Apesar de todos os desafios que eu escolhi ter sido muito propositais, que eu fui passando ao longo dentro da empresa, eu acho que, assim, de novo, isso foi um pouco de sorte. Eu concordo com você sobre a parte da consistência, mas conforme eu ia alinhando com a minha liderança sobre as necessidades e skills que eu queria trabalhar, eu também escolhia e passei a proativamente propor desafios, achar problemas em algumas áreas e criar times até dentro da empresa para resolver problemas que eu achava importante. Então, essa parte dos 70% eu acabava aprendendo muito também com algumas dores e dificuldades das pessoas próximas ali. Então, o fato de eu estar envolvido em muitas iniciativas cross, como, por exemplo, essa parte de chapter, de contratação e de alguns outros temas que envolviam muitas áreas dentro do iFood, eu acabei fazendo muita mentoria junto com outros times e eu acabei lidando com muitos conflitos diferentes que eu pude aprender com o erro e os acertos de outras pessoas. Então, eu sempre digo que a mentoria é um aprendizado mútuo, assim. Não só quando você está repassando um pouco ali da sua experiência, mas também quando você ouve das dores, das dificuldades de outras pessoas em contextos diferentes do seu. Então, pela quantidade de mentorias que eu ia fazendo, junto com os livros, junto com os podcasts, junto com alguns cursos e eventos que eu ia me iterando, tanto na parte técnica quanto na de soft skill, foi esse conjunto de maneiras de aprendizado que eu fui usando. Tem um negócio que você falou, cara, que eu achei espetacular. Eu acho que serve como grande exemplo para quem está acompanhando aqui a gente, que é a parte de ser propositivo, proativo, de você buscar o seu desafio. Porque se tem uma coisa que é esperada em pessoas já com alto nível de senioridade, que elas sejam, vamos dizer assim, eu não diria nem somente independentes, mas que elas são capazes de identificar problemas e priorizar e atuar em cima desses problemas. Então não se trata só de vamos dizer assim, como a gente espera, talvez de uma pessoa de júnior a sênior, talvez sênior, vai, de, eu pego uma tarefa do backlog e faço. Então, enquanto tiver tarefas no backlog, eu tenho coisas para trabalhar. Só que agora, quando a gente fala de uma pessoa tech lead, especialista, seja em qualquer nível, né? Então, staff, principal, enfim, engineering manager, então essas pessoas já são, vamos dizer assim, já é esperado que elas criem demandas também. Então, não vai ninguém necessariamente chegar para ela e falar, tá na hora de refatorar tal coisa. Tipo, não, ela vai ter que perceber que, vamos dizer assim, a bagunça do código está atrapalhando no tempo de entrega e que talvez seja importante priorizar nesse momento para a gente ganhar um pouquinho ali na frente, né? Então, demandar é muito importante. Então, acho que quem está acompanhando aqui a gente, acho que é uma pergunta que vale se fazer, né? O quanto que hoje você está demandando, você está criando demanda para o time também, tá? Isso não significa que o time vai trabalhar naquela demanda naquele instante, acho que a ideia não é essa, mas pelo menos pensar aqui que, putz, eu acho que a gente poderia fazer tal coisa, e levanta a discussão e conversa com as pessoas, conversa com o Product Manager, traz ali, vamos dizer assim, o impacto que aquilo vai ter para o negócio, por aí vai. Né? Então, se começar por aí, eu acho que, vamos dizer assim, pelo menos a direção que a pessoa está caminhando já tá legal. Boa. E assim, eu acho que esse ponto da proatividade é uma coisa que a gente não acaba pensando muito, mas realmente, quanto maior o cargo da pessoa for, mais autonomia ela vai ter, não só com as iniciativas que ela propõe, mas com a própria carreira. Então, normalmente quando a gente está de júnior até sênior, a gente tem um checklist do que a gente precisa fazer, o que a gente precisa estudar, o quanto de autonomia que a gente tem que ter para conseguir dar o próximo passo. Mas nem todo mundo já parou para pensar, putz, será que o diretor aqui da minha empresa, o head da minha empresa, ele tem um checklist, ele tem o próximo passo que ele vai precisar dar? E a mesma coisa é para o caminho de staff e de especialista técnico. Então, eu vejo ainda que o caminho de staff ele é um pouco mais ambíguo do que o caminho de liderança, né? Porque o de liderança ele já existe há séculos, assim, desde os feudos já existia gestão de alguma forma ali, né? Mas o caminho de especialista, assim, essa área de tecnologia é muito nova comparado à área de gestão. Então, a quantidade de materiais, de caminhos diferentes para se seguir é muito mais abstrata. Então, eu vejo que para um manager, ele acaba sendo muito mais aquela escadinha de, putz,
lido com um time, depois eu sou líder de líderes, depois sou líder de líderes de uma área, depois eu viro head, e tananã, e você vai lidando com as políticas, as dificuldades de gerir isso tudo e, ao mesmo tempo, escalar isso de alguma forma. E a mesma coisa é para os staffs. Eu ia falar o termo aqui que a gente usa no iFood, que são nômades, mas que eu estou bem acostumado aqui. E recentemente a gente teve uma atualização aqui dentro da nossa ladder de engenharia aqui do iFood, onde a gente tem priorizado muito esse ponto do protagonismo que os staffs têm que ter junto com a sua própria carreira. Então, um ponto que eu acho muito importante é que não tem ninguém melhor do que você mesmo para dizer como você deveria estar trabalhando. Então, um ponto que a gente instiga muito aqui, e isso é meio que uma faca de dois gumes, é que os nômades, eles proativamente pensem nos problemas que eles estão querendo atacar, o tipo de atuação que ele vai ter. A gente trabalha bastante com o ponto dos arquétipos, aqueles que são um pouco mais famosos, né, como o Tech Lead, o Solver, o Architect, e a gente instiga muito essas discussões do nômade junto com sua própria liderança. Então, isso normalmente é sempre um trabalho muito em conjunto, onde o staff, desculpa, eu usei o termo de nômade aqui, mas onde o staff ele acaba propondo um estilo de atuação e a liderança ajuda a refinar isso com o que faz sentido para a área onde ele está. Então, às vezes a liderança fala, putz, se você mudar isso daqui, for atuar nesse time, você impulsiona 3 meses mais rápido. Tá? E aí é sempre essa ajuda mútua. Se você está esperando que a sua liderança traga todos os checklists para você virar o seu especialista da sua área, você vai ter direcionais vagos. Seus direcionais vão ser, você tem que ser referência, você tem que impactar a comunidade, tipo, que não vai fazer sentido para onde você está. Às vezes, você ter esse protagonismo e essa proatividade de empurrar e refinar com a sua liderança é muito menos desgastante do que você questionar que a sua liderança te traga de mão beijada, porque o papel de um staff também é um papel de liderança. Então, é um pareamento mútuo ali, né, dessa responsabilidade. A gente falou um bocado aqui sobre questões, vamos dizer assim, comportamentais de maneira geral, né, soft skills e tal, mas eu queria entender um pouquinho do lado técnico agora. Teve algum, vamos dizer assim, algum assunto técnico ali, algum conhecimento específico que você acha que te alavancou para esse crescimento? Ou não foi algo mais, vamos dizer assim, mais um conhecimento geral mesmo? Enfim, queria entender um pouquinho, esse lado um pouquinho mais técnico e como que ele pode ou não ter contribuído ali para a tua progressão. Boa. E aí eu acho que entra naqueles dois perfis mais genéricos de especialistas, né? Então, eu acabo indo para o perfil um pouco mais especialista mesmo, e não tão generalista. Então, pelo menos na minha jornada, o que me ajudou foi realmente me aprofundar em temas que eu gostava de verdade e achava importante a gente priorizar dentro da empresa. Então, eu entrei no iFood numa época onde não era comum usar TypeScript, usar algumas outras ferramentas, e até o próprio conhecimento de testes ali unitários, de integração, de end-to-end, eram muito fracos ali numa época. Então, houve uma época onde eu decidi me especializar em algumas ferramentas, em alguns temas que eu realmente achava importante, e isso me ajudou a ser uma referência e conseguir impactar outros times e outras áreas da empresa. E isso foi abrindo leques para outros desafios, igual eu comentei. Mas, assim, eu não digo que foi um projeto específico ou uma tecnologia específica que me ajudou a me tornar um staff. Eu acho que isso foi muito mais uma combinação de ser uma referência técnica para as pessoas ao meu redor, para os times ao redor, e, ao mesmo tempo, conseguir entregar o valor de um sênior dentro do time. Então, muitas pessoas acabam se perguntando, putz, o especialista ele é um senior plus? Às vezes é, e tá tudo bem, sabe? Depende do contexto da sua empresa. E isso vai depender também, eu gosto de tentar separar esse impacto que a pessoa tem, um impacto direto e indireto. Onde o impacto direto é aquele impacto que você tem realmente com as suas tasks, os seus entregáveis, você conseguir movimentar uma meta dentro do seu time, um KPI de algum indicador realmente relevante. E o indireto, eu digo muito mais que é aquele impacto que você tem como referência, como exemplo para as pessoas ao redor, ou como
uma solução que você fez que acabou refletindo em diversos outros times, não necessariamente porque você foi lá e implementou, mas você ensinou os times, você multiplicou o conhecimento de alguma forma e as pessoas foram adotando isso organicamente. Eu acho que um ponto importante, né, para quem tem uma senioridade um pouco maior, vamos colocar aí, uma pessoa staff, tech lead, engineering manager até, é importante que essa pessoa saiba navegar, pelo menos na minha opinião, tá? Que essa pessoa saiba navegar entre diferentes contextos. O que eu quero dizer com isso? Então, eventualmente, se a gente tem uma liderança ali, independente se é uma liderança mais técnica ou uma liderança, vamos dizer assim, mais pelo lado de gestão, essa pessoa eventualmente vai dar um direcionamento para o time para, eu quero que vocês, por exemplo, trabalhem menos coisa ao mesmo tempo. Vamos dizer que esse seja o direcionamento. Então, sei lá, é importante vocês melhorarem o desempenho do banco de dados. Ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, essa direção não necessariamente vai ser seguida pelo time. E talvez ela não seja seguida porque o time tem dificuldade de fazer aquilo, de conduzir aquilo. Então, o que essa pessoa pode fazer nesse caso? Ela vai ter que entrar num ponto mais técnico. Então, se as pessoas têm dificuldade de criar um índice no banco de dados, por exemplo, eu vou ter que entrar ali e ensinar essas pessoas a fazerem isso. Se as pessoas não sabem como, sei lá, trabalhar em menos tarefas ao mesmo tempo, então beleza, então eu vou ter que entrar ali e ajudar as pessoas a priorizarem e a pararem de trabalhar em coisas que talvez não sejam tão importantes naquele momento. Então acho que esse lado hands-on eu acho super interessante quando a gente tem uma liderança ali que consiga fazer isso, tá? Isso para mim serve também para pessoas que estão na posição de staff plus. Não é porque a pessoa é principal que ela não pode sentar junto com o time em algum momento e ajudar a, sei lá, a organizar o código, a estrutura do código para que ele fique, sei lá, mais legível, para que fique mais organizado, alguma coisa nesse sentido. Então, é interessante quando essa pessoa sabe navegar entre essas diferentes camadas aí de abstração, né? Desde o mais alto, tipo, deixa eu entender aqui o que está causando impacto, mais impacto para a empresa, onde que eu posso direcionar meu esforço, até sentar junto com o time e escrever um teste automatizado ali que está sendo muito difícil para o time conseguir automatizar, sabe? Então, eu pelo menos valorizo bastante isso. Sim, eu concordo bastante dessa opinião. E aqui só um exemplo até aqui mesmo dentro do iFood, a gente tem uma sugestão, né, de porcentagem entre os níveis do tempo que você deveria estar focando no agora, né, no código, e o quanto que deveria ser pensando no futuro. Então, até os principals N3, N4 para cima, eles têm um espaço muito grande para realmente estar botando a mão na massa, para ser essas referências técnicas e não ser simplesmente aquele papel, acho que era muito mais comum antigamente, daquele arquiteto que ele só faz o desenho da solução, não implementa e não vê os resultados das buchas que ele decidiu ali, né? Então, a mão na massa é muito, muito bem valorizada aqui, não só pelos managers, mas não só pelos os staffs, mas como pelos managers também. Eu acho que pode até ser interessante essa posição de arquiteto, mas eu acho que fica meio sem graça também. Imagina, o desenvolvedor na ponta, ele só tem que implementar, só entre aspas, né? Tem que implementar aquela arquitetura que já chegou e caiu no colo dele, é isso. Enfim, mas aí já entra na questão de opiniões aqui, né? Boa. E outro ponto que eu queria entender de você olhando para a galera, vamos dizer assim, né, que você já trabalhou ao longo do tempo, que hoje talvez esteja em uma posição de pleno, de sênior ali, especialmente, tem algum gap que você encontra que você, assim, putz, cara, esse gap é muito comum, a galera tem muita dificuldade nesse ponto e isso provavelmente vai dificultar com que essa pessoa, de fato, se desenvolva e chegue numa posição de staff, de principal, enfim. Tem alguma coisa ali que você percebe que é muito clara e muito comum? Cara, eu acho que existe um gap muito grande na nossa área hoje em dia, que é a parte de, acho que assim, um pouco de autoconsciência, mas muito mais relacionado ao protagonismo, assim, com a própria carreira. Então, eu vejo que até a parte do pleno, até o sênior, é muito mais comum a gente estar focado em, putz, eu preciso aprender tal tecnologia, eu preciso ter autonomia para conseguir lidar com os problemas. No momento que você chega ali um pouco como tech lead, você começa a lidar com outras partes de gestão do dia a dia, do time, do projeto, das entregas, dos entregáveis, você falar com outros stakeholders. Só que o ponto é que quando você acaba querendo ir para esses papéis um pouco mais ambíguos de staff, de principal e etc., eles acabam demandando muito desgaste realmente mental de você parar
entender como que a sua empresa funciona, o que é valorizado no contexto onde você está. Então, muitas vezes, dentro da própria empresa, um staff vai ter uma atuação completamente diferente do outro que está num time vizinho. Às vezes não precisa estar numa outra área de negócio, é um time vizinho, esse staff tem um tipo diferente de atuação. Então, você parar, conseguir fazer essa análise, conseguir interpretar a ladder de engenharia ou o material que exista dentro da empresa de vocês e conseguir montar esse plano contextualmente para o contexto onde você está, eu acho que é importante. Então, o ponto é que, principalmente esse papel de staff, ele é ambíguo e não vai ter uma bala de prata de dica assim, para todas as empresas no mercado. Eu acho que a melhor dica assim, que eu poderia dar seria você ter essa habilidade de conseguir contextualizar o local onde você está, entender os critérios de avaliação, os critérios do que é esperado de atuação desse papel de especialista dentro da sua empresa, dentro da sua área, e não só acatar com o que é o comum, mas você propor e refinar isso junto com a sua liderança. Então eu diria que esse protagonismo e olhar para a sua carreira de forma estratégica e não esperar cair na sua mão os checklists que você vai precisar fazer para o seu próximo passo, é a chave que realmente que eu vejo mais faltando assim nessas pessoas, nesses cargos que você comentou. Assim, acho que essa troca aí com a liderança é bem importante, né? Que existe um risco muito grande dessa pessoa, vamos dizer assim, ter uma ideia ali, talvez ela ache uma excelente ideia, mas quando, vamos dizer assim, ela começa a trabalhar naquilo, enfim, talvez aquilo não gere tanto valor do ponto de vista da liderança dela. E tem que pensar que provavelmente vai ser a liderança dela que vai patrocinar para que ela seja promovida em algum momento. Então, se ela não está fazendo esse alinhamento com a liderança direta, que é a pessoa que, vamos dizer assim, das pessoas que estão próximas, é mais interessada na evolução dela, então, cara, tipo, você está correndo um risco relativamente alto aqui. Então, acho que esse é um ponto para se pensar. Eu tenho até um exemplo disso que você comentou agora, eu já vi isso diversas vezes em algumas mentorias. Sobre, por exemplo, às vezes as pessoas acabam achando, cara, esse problema, esse meu débito técnico, ele é muito importante, e aí a pessoa gasta um ciclo inteiro, meses e meses, puxando isso como uma side quest para conseguir diminuir 5% do tempo do build do projeto local na máquina, sendo que a sua liderança, ela tá falando para você toda semana ali, putz, a gente tem um deadline importante, não foca nisso, tananã, e você teima com esse outro objetivo. Então, às vezes, você priorizar algo que você não alinha com a sua liderança, no final das contas, em uma avaliação de desempenho, em algum outro cíclico, essa sua liderança que estaria te defendendo em algum comitê, em algum outro processo, ela vai acabar tendo só feedbacks contrários. Tipo, as pessoas não ouvem, não entende o feedback, ela acaba priorizando temas que não fazem sentido ali no momento. Então, o entender e ter aquele do push and pull, né? Então você cobra, mas cede ao mesmo tempo em alguns contextos, é muito importante, para não priorizar temas errados. Às vezes a pessoa tem até uma excelente intenção, mas não é só de intenção que a gente vive, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Tem outro negócio que eu geralmente recomendo, mas acho que é um pouco contextual, mas acho que de maneira geral ele pode funcionar bem, que é olhar para as pessoas, até certo ponto, vai, mas olhar para as pessoas que estão no entorno e que foram promovidas, que já chegaram lá, será que existe algum padrão que eu consigo perceber para essas pessoas que já cresceram na empresa? Porque se essas pessoas estão crescendo, provavelmente isso está sendo valorizado. Se está sendo valorizado, pô, eu também quero ser valorizado. Então, talvez valha eu me inspirar nas pessoas que estão no nosso entorno ali, né? Para ter alguma referência. Acho que no teu caso, você até comentou, né, que não tinha ninguém, então torna a coisa bem mais difícil. Mas, eventualmente, para quem trabalha numa empresa que tem, vamos dizer assim, pô, tem fulano de tal, trabalha com isso, ciclano, pô, vai lá, bate um papo, conversa, entende um pouco do ponto de vista dela, o que ela fez para crescer na empresa. Você vai começar a perceber coisas ali que são, vamos dizer assim, vão ser comuns entre elas. Pô, então talvez sejam coisas que vale a pena você investir. Mas é claro, voltando aqui sempre no ponto que a gente estava comentando, que alinhe com a sua liderança. Porque talvez no contexto que você está, o exigido seja algum ponto que você não encontrou por um acaso ninguém ali, né? Mas que pode ser que vai te funcionar nesse momento. Nossa, perfeito. E assim, mesmo na época que eu recebi essa minha promoção para staff, existiam outros especialistas na empresa, só que eram de stats totalmente diferentes, tinham contextos totalmente diferentes, e eu conversei com muitos desses, com as lideranças dessas pessoas. Eu fui buscar muito exemplo na época daquele livro do Will Larson, que ele tem várias entrevistas com staffs e
principals e outros cargos do gênero. E eu me baseei muito nisso para, eu olhava o papel de algumas pessoas e falava, isso aqui eu acho legal que ela faz, eu vou tentar atuar e montar o meu perfil dentro desse tipo de atuação. Então, eu acabei olhando muitos exemplos de pessoas fora do mercado e usando isso de insumo para montar essa minha persona que eu gostaria de me tornar. E eu falo assim, ó, com a minha liderança, tá vendo essa persona aqui? Essa pessoa que eu queria ser como especialista, você acha que faz sentido aqui para o nosso contexto? E eu recebi muitos feedbacks e fui iterando em cima dessa persona. Então, esse ponto de usar outras inspirações ele é muito bom, mas, de novo, alinhando para saber se realmente o exemplo do time lá de cardápio é totalmente diferente do seu time, que você está num growth aqui crescendo, quero fazer um teste, tudo bem subir algo com menos resiliência no começo, sabe? Ao longo desse tempo, né, desse crescimento aí, enfim, ao longo da sua carreira, qual foi a decisão mais difícil ali que você tomou? Que você, putz, cara, isso aqui realmente foi difícil eu escolher entre, sei lá, X ou Y, enfim, acabei seguindo nessa direção aqui. Nossa, pergunta difícil. Nossa, eu tenho. Eu acho que foi quando eu fiquei em um momento onde eu entendia que o mais importante para mim era eu conseguir impactar muitas pessoas ao mesmo tempo. Como que eu entendia que era a única forma de eu conseguir fazer isso? Era se existisse um time de plataforma. Na minha cabeça, naquela época, o time de plataforma ele iria resolver tudo, ele iria definir os standards para a empresa inteira, ele iria fazer um monte de coisa, ele iria empurrar isso para dentro dos outros times. E a gente até chegou a conseguir criar um time assim, mas só que houve um momento que eu tive que decidir em continuar comprando essa briga de empurrar um time de plataforma ou tentar olhar para esses problemas de uma forma um pouco diferente. Será que eu não conseguiria atuar dentro do time de produto e reforçando os valores que eu acreditava e os pontos importantes sobre resiliência, sobre observabilidade, sobre segurança, sobre testes, qualidade e tudo mais, que um time de plataforma empurraria e trazer esse mesmo trabalho, só que de dentro para fora como exemplo. E eu acabei vendo que quando você está dentro de um time de plataforma, você fica muito mais no teórico e fora daquela operação do dia a dia, onde o produto está batendo na sua cabeça ali, falando, cara, tem que entregar essa task, aí você tem que fazer tal coisa. E é muito mais fácil falar na prática, quando você está num time de plataforma, só adota esse meu standard, implementa tal coisa, quando você não tem um outro prazo forte na sua cabeça ali do lado. Então, quando eu mudei essa perspectiva para mim, foi muito difícil eu largar esse osso no começo, porque eu realmente acreditava que plataforma era a única forma de conseguir aumentar a maturidade de engenharia de um local. E eu descobri que não é a única. Existem formas de dentro para fora, de fora para dentro ao mesmo tempo, existem mistas. Não é um muito preto no branco. Assim, é sempre uma. Da mesma maneira que a gente fala de promover cultura, a cultura de resiliência, de engenharia em um contexto, ela tem que ser atacada de todos os lados possíveis, seja do dia a dia da teste que você está puxando junto com o seu par, no seu MR que você está fazendo e nas preocupações que você fala na daily, até sobre como a sua liderança vai se posicionar em alguma reunião, ou como que esses standards vêm de cima para baixo e são empurrados, as metas, enfim. Acho que esse foi a decisão mais difícil que eu tomei e que eu não me arrependo. Eu acho que foi algo que me tornou um profissional muito mais flexível, onde eu acho que se eu continuasse batendo na tecla de só um time de plataforma vai escalar, talvez eu me limitaria nos tipos de desafios que eu poderia abraçar no futuro. Então, hoje eu vejo que tendo trabalhado em times de plataforma e trabalhado muito em times de produto, eu me sinto um profissional muito mais versátil. E tem um negócio muito interessante que a gente aprende em desenvolvimento de produto, que eu acho que deveria ser mais propagado dentro de engenharia, inclusive, que é a gente, em geral, tem hipóteses em relação a como se resolve um problema. Por que isso é tão importante? Porque às vezes, assim, como profissional técnico, então se eu tenho um problema que é técnico, vamos dizer assim, eu vou sair ali com um desenho de solução, eu vou aplicar e aquilo vai funcionar. Então, na nossa cabeça, é natural que a coisa aconteça nessa linha, né? Mas na prática, a gente vai perceber que não é necessariamente assim que acontece em muitos casos. Então,
Mesmo que a gente tenha uma ideia ali de, o time está com dificuldade, sei lá, de revisar o código rápido. Pô, beleza, tá, é só fazer tal coisa que funciona. Daí a gente vai lá, aplica e vê que não funciona tão bem assim. Eu acho que é importante, nesse caso, a gente ter uma mentalidade de, tá, eu tenho uma hipótese aqui, isso pode não funcionar, mas eu acho que, enfim, me parece o caminho mais adequado, eu vou lá, faço o experimento ali, né, rodo aquele experimento e vou ter um resultado. Daí eu vou chegar à conclusão de que, enfim, eu ou estava certo ou estava errado, ou estava mais ou menos certo, enfim, vai ter que adaptar um pouco. Então acho que isso é interessante pelo seguinte, é muito fácil a gente tentar alguma coisa, vamos dizer assim, achar que tem a resposta absoluta para aquilo, tentar aquela coisa, não funcionar e a gente se frustrar, cara. A gente, pô, não, peraí, tem que dar certo, não é possível que dê errado. E, cara, tipo, não, eventualmente é isso que acontece mesmo. Então, acho que tá aberto a falhas, enfim, em alguns momentos, acho que faz sentido ali. Beleza, não funciona nessa situação, talvez se eu testar desse outro cenário, pô, deixa eu estudar um pouco mais, deixa eu ver como outras pessoas fizeram aqui para me embasar um pouco mais, para conseguir trazer mais alternativas aqui, mais hipóteses para que eu consiga testar e, enfim, e ver se alguma delas funciona bem. Né? É por isso que, em geral, quando vamos dizer assim, quando existe um certo problema, eu recomendo para a pessoa que está conduzindo a solução desse problema, quando é um problema um pouco maior, né? Quando é algo trivial, claro que não, mas quando é algo um pouco maior, que a pessoa ela não venha com uma hipótese de solução, que ela venha com duas, três, talvez, se fizer sentido, se couber nesse caso, que ela teste as três até ao mesmo tempo ali, para ver qual delas vai performar melhor. Talvez as três, vamos dizer assim, contribuam uma com a outra para chegar numa solução muito melhor lá na ponta. Talvez uma delas vai gerar o resultado todo, as outras você vai ver que vão falhar. Pô, beleza, pelo menos a gente resolveu o problema. Então, ter alternativas ali, eu acho que é um ponto interessante e cabe maturidade aqui, porque é pra gente sair daquela coisa de, não, eu sei a resposta perfeita para isso. Tipo, provavelmente você não sabe, até porque dependendo do cenário ali que rolar, mesmo que você já tenha passado por esse problema no passado, talvez o contexto ele seja diferente, aquilo que você fez no passado não se aplica tanto nesse momento. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acha que tem certezas em relação ao que está acontecendo ali, em como a gente vai resolver. Né? Senão, o caminho para a frustração, e eu já passei por isso, não posso falar, o caminho para a frustração ali, ele provavelmente já está trilhado. Sim, cara, eu acho que tem um desenho assim que o Sean Sweets, eu acho que ele é um autor, ele também tem alguns podcasts, que ele fala sobre a diferença entre ele chama de cínicos versus builders, onde os cínicos eles atuam naquela versão de pêndulo, onde eles ficam tentando a mesma coisa e ficam frustrados quando aquilo não funciona e ficam com a mesma mentalidade de, putz, nada muda nessa empresa, nada muda nesse contexto, nunca funciona. E eu vejo que a mentalidade assim de um builder assim é que ele atua muito mais como um zigue-zague. Ele tenta fazer algo de alguma forma, se ele encontra uma barreira, ele volta e tenta fazer isso de outra forma e vai indo até conseguir alcançar esse objetivo. Então eu vejo que os builders eles acabam sendo um pouco mais resilientes, só que é muito fácil falar na teoria, assim, né? Tipo, ter a inteligência emocional no meio de um confronto, de uma discussão onde você está tendo essa frustração ali no momento é muito mais desgastante. E outro ponto que eu queria entender de você é assim, vamos lá, existem, e eu já vi isso acontecendo, tá? Pessoas com certo nível de senioridade, que ela olha para o nível de cima, seja lá o nível que for, ela, não, isso aqui é tranquilo, tipo, eu consigo atuar tranquilamente nessa nova posição aqui. E talvez ela realmente seja muito boa na posição atual, mas talvez para alcançar uma próxima, ela não esteja preparada ainda. Então eu queria entender um pouquinho do trabalho que você faz hoje. Imagina que a gente está falando aqui de uma pessoa sênior boa, um bom engenheiro sênior aqui. Se ele caísse no teu papel hoje, onde é que essa pessoa sentiria uma mega dificuldade ali e teria dificuldade de fazer a entrega, de gerar valor ali na empresa? Nossa, ótima pergunta, assim, é porque eu diria que eu não sou muito um exemplo a ser seguido, porque eu prospero no caos. Então, eu sou aquele tipo de profissional onde muitas vezes, numa semana eu vou estar em um time, em outra semana eu vou estar resolvendo um problema de outro time, eu não vou ter um board, eu não vou ter um alinhamento diário, tem vezes que eu vou ter uma sync mensal e vou conseguir me resolver com algum tema. Então, a ambiguidade de atuação do meu scope onde eu estou hoje em dia, eu acho que para um sênior seria muito abstrato, seria muito difícil a pessoa conseguir gerenciar o tempo e gerenciar a quantidade de inputs diferentes que vão chegando. Então, por exemplo, não é isso tudo que eu falei agora
do dia a dia é só uma das partes, mas quando você acaba chegando num nível um pouco maior, como de um principal, você acaba tendo inputs não só das testes do seu dia a dia, mas como as outras coisas que você impacta fora da empresa. Então, muitas vezes vão ter alguns outros standards, algumas discussões, alguns grupos de trabalho que vão te abordar, vão querer a sua participação, vão querer a sua... você ali dentro mesmo, realmente atuando, e é muito difícil você saber dizer não. E aí eu acho que esse é um ponto muito importante, porque quanto mais visto você é, mais fácil é você de não dizer não, e você acabar se atrapalhando, equilibrando os seus pratinhos. E eu já errei isso muitas vezes dentro aqui do iFood, onde às vezes eu acabava priorizando muito um tema que era, por exemplo, do chapter, e eu deixava cair alguma coisa da entrega, da sprint, ou vice-versa, eu acabava focando em um tema e deixava cair uma coisa que um outro grupo, de uma outra unidade de negócio da empresa estava precisando. Então, esse balanço em lidar com não só com os problemas do seu dia a dia, da sua sprint, em ter que lidar com os problemas da sprint de N outros times e de N outros temas, às vezes, vai vir uma pessoa de employer branding que quer falar de evento, que quer falar de não sei o quê, aí vem uma outra pessoa de contratação, aí vem outra falar de leather. Você saber priorizar e ter essa gestão de tempo, se você não tiver dado aquele passo para trás e olhar para a sua carreira de forma estratégica e falar, tá, esse ponto é importante para mim agora, é muito fácil você se afogar em insumos demais. E é muito interessante você falar isso, porque tem um livro que eu já falei sobre ele várias vezes aqui, inclusive. Tanto aqui quanto lá na escola, enfim, pra galera, que é o livro cujo título em português é Sucesso no Trabalho. Em inglês eu esqueci qual é o título dele. É um livro excelente, tá? Super recomendo. E nesse livro, o autor fala sobre isso baseado no estudo, tá? Que eles fizeram. Quais são os comportamentos que mais impactam no desempenho das pessoas, tá? No trabalho. E o que eles perceberam é que eles conseguiram derivar, vamos dizer assim, não encontrar 7 comportamentos principais ali que causavam maior impacto, vamos dizer assim, no desempenho dessa pessoa no trabalho. E esses, vamos dizer assim, esses comportamentos, eles tinham pesos diferentes. Então, alguns influenciavam mais, outros influenciavam menos. Mas ainda assim, uns 7 comportamentos ali. E o livro começa... ou não começa, mas logo no começo do livro ele fala sobre o primeiro comportamento, que é o que mais gera impacto no desempenho da pessoa, baseado no estudo, tá? Que é o comportamento de escolher uma prioridade e trabalhar em cima daquela prioridade, tá? Parece meio óbvio falar isso, mas só que, cara, coisas vão surgir. Então, algum incêndio vai aparecer, uma pessoa vai pedir ajuda, outra, pô, não, cara, eu tô precisando muito disso. Então, as coisas, especialmente quando a gente é mais sênior, normalmente as pessoas vêm acessar a gente. Então, se a gente tiver dificuldade de priorizar o trabalho e conseguir focar naquilo que é importante, a probabilidade vamos dizer assim, do resultado do nosso trabalho ser pior é muito grande. Porque a gente não está focando no que é mais importante. Vai chegar, sei lá no final do quarter, por exemplo, quando a gente for ver o resultado dos OKRs, e putz, aquele OKR que é super importante, cara, a gente não conseguiu entregar, mas não conseguiu por quê? Porque eu estava vendo o projeto de fulano de tal, para gerar, sei lá, 20 mil reais por mês para a empresa. Cara, 20 mil reais não é nada no nosso contexto aqui. Pô, fez sentido você, sabe, atacar aquele projeto junto com essa pessoa? Então, eu acho que esse saber falar não é uma habilidade realmente crucial, porque é isso que vai garantir que a gente vai trabalhar na coisa mais importante quando a gente, vamos dizer assim, tiver que fazer aquela entrega que realmente importa para a empresa, né? Daí eu queria entender até um pouquinho o teu caso, né? Como é que você faz para falar não? Porque assim, não é um negócio muito confortável a gente chegar para outra pessoa e falar não, ou sei lá, sem alguma outra forma você faz isso, mas como é que você consegue de fato priorizar o que é importante, ou como é que você ao longo do tempo conseguiu priorizar o que era importante ali para gerar resultado e deixar de lado aquilo que talvez gritava, né, no teu entorno ali, mas que você sabia que não, eu não posso atacar isso agora. Cara, isso é algo que eu venho trabalhando ainda também, tá? Então, não é que eu sou um especialista em saber dizer não. Eu tenho que melhorar também um pouco disso, mas eu acho que, assim, é difícil não bater nessa tecla, mas eu acredito muito que se você tiver muito explícito para você as suas prioridades dentro do seu PDI, da sua carreira, para onde que você está querendo ir,
fica um pouco mais fácil de você entender qual tipo de desafio vai fazer sentido para você naquele momento ou não. Então, tem um outro erro, desculpa, só voltando aqui também, que quando as pessoas acabam tentando desenhar essas prioridades, elas associam muito relacionado somente à empresa. Mas muitas vezes o seu objetivo pode ser, cara, eu preciso ter um work-life balance melhor, eu quero trabalhar 6 horas por dia, fazer minhas tasks, melhorar minha rotina de exercícios, de saúde, eu quero pegar diamante no LoL, eu quero, sei lá, qualquer coisa que seja para ajudar a melhorar a sua saúde mental. Não que jogar esses jogos vão ajudar a saúde mental de ninguém, mas pelo menos se distrair vai ajudar um pouco. E assim, isso me ajudou muito a saber priorizar os temas que realmente faziam sentido ali no contexto onde eu estava. Então, num momento onde eu realmente gostaria de impactar, eu estava procurando uma promoção, estava querendo impactar outras áreas, obviamente eu abracei os temas que eles teriam impactos maiores, tentei buscar esses temas e acabava deixando um pouco de lado outros temas que eu puxei no passado, mas uma maneira muito boa para você não deixar alguns pratos cair, e eu acho que é muito importante, conforme você for subindo no nível de staff, é você conseguir escalar o seu impacto. E isso, se você for ler nesses livros novos, como The Staff Engineer's Path, do Will Larson, e da Tânia, e alguns outros, eles falam muito de você conseguir influenciar as pessoas ao seu redor. E eu gosto de falar muito mais em multiplicar. Então, eu diria que quando a gente está no primeiro nível de staff, a gente é muito bom em resolver o problema, em ser um solver, e ir lá em mergulhar. Só que eu vejo que conforme você for crescendo, ou você vai ser um solver muito maior, muito melhor, em resolver problemas mais complexos, mais rápido e com mais facilidade, ou você vai ser uma pessoa que consegue criar novos solvers por onde você vai passando. Você tem pessoas de apoio, seja iniciativas que você já estava tocando no passado, ou você atua ativamente criando essas pessoas que vão ser esse suporte para os temas que você puxava no passado, para você conseguir abraçar novos temas. Então, uma coisa que eu gosto de trabalhar muito é, toda vez que eu puxo uma iniciativa, eu penso em, tá, o que eu preciso fazer para eu não ter que tocar esse tema, alguém conseguir ser o owner desse tema e conseguir crescer dentro da carreira, ter visibilidade por lidar com esse tema, e eu conseguir abraçar outros temas no futuro. Então, eu sempre penso nesse processo de transição e criar outras lideranças locais nos temas que eu estou abraçando. Isso me ajuda muito a conseguir realmente ter uma acabativa para os temas que eu estou puxando, e eu confio muito nessas pessoas que eu estou atuando, seja por conta de uma mentoria que eu faço ativamente junto com essas pessoas, ou alguns acompanhamentos, ou realmente por realmente um fit que a pessoa mandou muito bem ali no contexto. Mas, assim, eu não sou muito bom ainda em dizer não. Às vezes eu perco em falando, pode ser daqui a um mês. Aí tudo bem, às vezes não é tão urgente. Mas eu preciso também melhorar um pouco em dizer não. Boa. E um outro ponto que a gente já até conversou aqui, mas eu queria puxar de novo contigo, né? Entender um pouquinho a tua visão, assim, sobre questão de, vamos dizer assim, descobrir iniciativas ali, né? Coisas que a gente pode trabalhar para, vamos dizer assim, gerar um impacto maior do que somente pegar a tarefa do backlog. Não que pegar a tarefa do backlog seja errado, tá? Aqui eu tô assumindo que a pessoa é sênior, pleno, enfim, não que... E isso é importante, tá? Se a pessoa não conseguir fazer isso, provavelmente ela não vai crescer de qualquer forma. Mas o ponto como que eu consigo encontrar boas oportunidades ali na equipe de, sei lá, melhorias que, pô, vamos dizer assim, vão me dar uma visibilidade legal, que vão resolver um problema, enfim. Porque vou até trazer um ponto, assim, que eu já, conversando com muitos engenheiros, assim, ao longo da minha carreira, eu percebi que a galera tem uma dificuldade de enxergar um pouquinho além do horizonte, né? De, cara, pô, acho que tem isso aqui que a gente pode melhorar e tal. Então, a pessoa tá muito viciada em pegar a tarefa do backlog. Então, qual talvez pode ser um primeiro passo ali para a pessoa identificar? Cara, não, acho que tem valor nisso aqui, acho que talvez eu poderia trabalhar nisso aqui, posso começar com a minha liderança sobre esse ponto aqui. Então, como é que a pessoa consegue descobrir essas oportunidades ali que estão escondidas? Boa, ótimo ponto. Isso é algo que eu estava conversando hoje, justamente com alguns outros staffs, sobre esse problema, sobre justamente o problema, às vezes, que você respondendo direto para um line manager, você tem menos acesso à informação que, por exemplo, se você respondesse direto para o diretor da área, e você
naturalmente seria envolvido em outros fóruns onde você teria visibilidade de desafios diferentes. Só que nem sempre isso vai chegar naquela pessoa que está querendo se tornar um staff, né? Igual você comentou, a pessoa normalmente está mais presa ali nas testes do dia a dia. E aí eu entendo algumas maneiras de conseguir fazer isso. Todas exigem muito esforço e energia de você desprender. E aí, algumas que eu já exercitei foi principalmente conversando com a minha liderança, explicitamente questionando e falando dessas minhas necessidades e entendendo os desafios que ela enxerga ali dentro do contexto onde eu estou, ou conversando também com líderes dos líderes da área onde eu estou. Então, pelo menos aqui no iFood a gente tem essa liberdade total, assim, de, putz, eu vou marcar um one-on-one com o CTO, com o Stacker aqui, com o CEO e vou trocar um papo com ele e falar, pô, isso aqui não funciona, staffs aqui no iFood, isso aqui tá horrível, isso aqui tem que melhorar, blá, blá, blá. E aí, dado que a gente tem essa autonomia, essa liberdade de, putz, vou mandar uma DM para tal pessoa, a gente consegue ter um nuance e absorver um pouco desses inputs. Só que esse é um processo muito moroso, desgastante, que às vezes você pode procurar a pessoa errada, não conseguir ter a informação certa. Então, o ideal seria você tentar buscar junto com a sua liderança ou tentar criar fóruns onde existem essa recorrência de visibilidade dos temas importantes da sua área. Então, normalmente é comum ter as RMAs, aquelas reuniões mensais sobre alinhamento, de KPI, de dados. E se na sua área não tiver, é importante você conversar para você conseguir ter essa visibilidade. E existe essa visibilidade síncrona, mas também existe a visibilidade assíncrona, onde é muito comum nas empresas hoje a gente usar as RFCs, as ADRs, N outros termos para documentos escritos, onde as pessoas conversam sobre as iniciativas que estão em andamento dentro da empresa, projetos ou ideias que estão ainda em rascunho. E se a sua empresa não tiver uma forma padronizada, um local onde você vai conseguir acompanhar as iniciativas em andamento, ou as que estão precisando de ajuda, ou as que já foram concluídas, propõe. É um espaço para você criar esse tipo de iniciativa. Então, assim como você falou, mesmo quando a gente está só no contexto do seu próprio time, tem coisas que você está vendo que a sua liderança não está vendo. E só você vai conseguir propor uma maneira viável de encaixar isso dentro do backlog. Então, trazendo isso como um plano para o time, quebrando isso em testes, tentando mapear como que vocês balanceariam isso junto com uma outra demanda dentro do time. E vocês podem começar assim, mas também existem essas outras formas de você tentar conseguir esses insumos, seja pela sua liderança, pelas lideranças ao seu redor, ou assíncrono por meio de documentos, estando nos canais certos, onde são feitas as comunicações. Mas esse contexto que eu estou falando é de uma empresa que já é um pouco maior, né? Então ela tem todas essas estruturas e áreas. Não são todas as empresas que vão ter esse mesmo nível de maturidade. E mesmo dentro da própria empresa, às vezes pode mudar completamente de um time para o outro. Então, o primeiro passo de conversar com sua liderança e entender como funciona esse fluxo de informação é o essencial para você depois pensar no segundo passo, né? Então, se você vai criar, se você vai se adaptar ou entrar na sala correta para ter acesso a essas iniciativas. Boa, muito bom. Daí eu queria abrir um espaço final aqui para você passar sua mensagem aqui para quem estiver acompanhando a gente, fazer um jabá, se você quiser também, fica à vontade. Poxa, acho que jabá, assim, não tenho nenhum, assim, faz um tempo que eu não participava ativamente, assim, da comunidade. Eu escrevi alguns artigos, fazia algumas palestras no passado, mas um ponto que eu gostaria de falar bastante era sobre o próximo evento que a gente vai ter sobre lideranças técnicas, especificamente, ali de staff, e que eu vou estar palestrando lá, junto com N outras pessoas incríveis, algumas pessoas aqui do iFood, outras pessoas que eu já trabalhei também, e eu vou falar lá um pouco mais sobre essa dificuldade entre, putz, será que o caminho de staff é sempre o melhor para dar um próximo passo ou existem outras visões diferentes? Vou falar um pouco mais dessa ambiguidade do papel do staff e outras possíveis opções. Boa. Inclusive, para você que estiver acompanhando aqui a gente, até o finalzinho do episódio, acho que você merece. Se o evento não tiver passado,
eu te convido a participar do evento. Se o evento já tiver passado, a gente vai ter a gravação lá, então você pode acompanhar a palestra do Luiz, tá? Só mandar uma mensagem pra gente lá na Escola Forge, então entra lá, entra em contato com a gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo, inclusive, para você que tem interesse em fazer isso. Muito obrigado, Luiz, pelo papo aqui. Estou ansioso, inclusive, pela palestra lá, pelo painel que vai rolar com o William, enfim, com a galera lá. Um abraço para você e até a próxima. Pô, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Edu. E até a próxima, pessoal.